Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. E hoje nós vamos dedicar o programa inteiro, os 3 blocos do programa. Nós vamos conversar sobre política regional, sobre política nacional. Quem gosta de debater esse tipo de assunto, me parece que é uma oportunidade importante. Você que está aí estava acompanhando o Gazeta Alerta, agora vai estar com o Gazeta Entrevista. Eu preciso da sua participação, porque ela qualifica o debate. Eu não tenho as perguntas fantásticas e tiradas da cartola, assim, sabendo de detalhes de bastidores, etc. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, traz aí os seus problemas da sua comunidade, não é um problema pessoal. Participa, está aí o número 99989-1042, faça a sua pergunta. Eu só preciso reforçar aquele nosso pacto, né? De que a sua crítica, por mais contundente que ela seja, ela nunca vai autorizar a sua ofensa. Ninguém vem aqui para o Gazeta Entrevista para ser ofendido, né? Então, respeitado esse princípio, como diz o Astério, taca-lhe pau, né? Então, vamos embora. O assunto aqui é política e quem vem conversar conosco tem autoridade no assunto. Senador Márcio Bittar, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã, um prazer revê-lo, um prazer estar aqui mais uma vez e cumprimentar as pessoas que nos prestigiam com a sua audiência. Muito obrigado. Bom, confesso que o último encontro nosso, a última conversa nossa, eu senti um espírito cansado. Parece que hoje as coisas andaram mudando um pouco. O que aconteceu do último encontro para agora? Então, assim como todos que estão nos assistindo, eu também sou ser humano igual a todo mundo, né? E muitas vezes você acaba se chocando, se contrariando. Isso é natural, isso é na família, no bairro, na escola, no trabalho, né? Isso é natural. E na política não seria diferente, né? Então, daquela vez eu estava de fato diante, né, de um acontecimento que me pegou de surpresa, etc. E aí a soma de algumas coisas vieram à minha cabeça, mas é natural que você, qualquer pessoa que está nos assistindo, tenha esses momentos, né, por problemas no trabalho e tal. Mas o que diferencia, né, a gente é você procurar manter a calma, o equilíbrio e agir, em primeiro lugar, conforme a sua consciência determina que você a faça. Eu tenho uma obrigação com o Estado, independente da minha relação com o Gladson, e eu gosto dele, eu acho ele um bom rapaz, acho ele alguém sem a malícia, sem... eu acho o Gladson um bom rapaz. Mas em política a malícia não é um tempero importante? Mas ela precisa ter, tudo na vida, você ter alguma vaidade é importante. É o que te faz se cuidar. Ter brio, né? Ter brio e tal. Mas tudo, o que separa o remédio do veneno é a dose, né? Enfim, então a gente tem essa obrigação, então para mim isso é muito forte, né? Eu que venho da área rural e na área rural com meu pai que faleceu faz muito tempo, você tem a vida na área rural parece que ela te ensina a querer ver resultado, porque você tem que plantar, tem que nascer o capim, o pasto, a plantação. Eu mesmo plantei milho com a minha própria mão e tal, ajudei a colher, eu ajudei a arar, gradear a terra. Você tem que a vaca mojando, vai parir o bezerro, enfim. E o mandato é a mesma coisa. Então, o meu mandato ele tem que dar resultado. E tudo isso que você não está vendo. E para ter resultado, eu preciso ter a relação com o governo do Estado, portanto, independente de qualquer coisa que aconteça aqui na política, a minha obrigação em Brasília não pode mudar. Senador, e não vai mudar. Eu quero pegar esse seu raciocínio. Já que você tem isso como referência, você foi formado pelo seu pai, da sua família, no meio rural, e essa lógica de que colhe-se aquilo que se planta, correto? Sim. O que o Gladson plantou nesses 4 anos? Porque a vontade de se reeleger é legítima, mas se reeleger para quê? Quais são você, na área rural, você ficou chateado a última vez aqui em função especificamente, inclusive, da questão da Secretaria de Agricultura. Bom, qual é o motivo de se querer mais 4 anos?
Para aplicar o quê? Falando da área rural, de fato eu tenho preocupação, né? Eu coloquei do relatório do RP9 do relator, eu coloquei 50 milhões para a CEPA, para o Acre, que é destinado à aquisição de máquinas e implementos agrícolas para os 22 municípios do estado. Me preocupa, sim, para você ter uma ideia, o estado do Mato Grosso do Sul, eu sempre cito o Mato Grosso do Sul porque é um estado que eu conheço muito bem, minha mãe mora lá, eu viro e mexo, sou amigo do governador Reinaldo, então eu sei muito do que acontece lá. Então no Mato Grosso do Sul, esse mesmo recurso para essa mesma aquisição já foi licitado, já foi pago inclusive, e aqui até agora não foi licitado ainda, é uma preocupação que eu tenho, eu já externei isso para o governador e para a sua equipe. Agora, nós temos para agora e para os próximos anos, muitas obras que estarão em andamento. Por exemplo, eu agora recebi a visita do Petrônio. Eu aproveito para cumprimentar o Gladys Cameli pela felicidade de ter indicado o Petrônio para o DERACRE. Ele é muito eficiente, ele me dá segurança. Tanto que eu aumentei na última hora um pouco mais do recurso que eu tinha destinado para o DERACRE, que eu percebi que ali tinha alguém que não tem hora para começar, não tem hora para parar, ele vira dia e noite e tal. E ele foi me levar já a maquete, né, o primeiro esboço da passarela sobre o rio Amônia. O Wagner Salles, ele teimou muito comigo na época que eu fui relator, teimou no bom sentido, disse, Márcio, vá para cada município, converse com cada prefeito, independente de partido, chame a Câmara de Vereadores, pegue um pouco desse recurso e destine lá, junto com o município, com as lideranças locais, comunidade, etc. e tal. E eu fiz isso e ele estava certo, eu agradeço a ele por ter me chamado a atenção para isso. E lá, em Taumatugo, o que mais eles queriam é essa passarela. Eu comentava agora há pouco com você no bastidor, que ali no Rio Amônia, para descer e subir aquele barranco, eu mesmo, que corro e tal, mas há um mês atrás, um mês e meio, com a operação que eu fiz no tornozelo, eu não conseguiria subir aquele rio, aquele barranco. A passarela? Não conseguiria. E a passarela vai conseguir. Então ele foi lá me levar a maquete dela, vai fazer licitação nesse primeiro semestre, vai passar pessoas, né? E até aquele carrinho pequenininho, igual aquele para quem vê o jogo de futebol, que entra no campo com a maca, vai poder passar. Então você imagina o que é para uma mulher, para um homem de idade, muitas vezes está doente, para quem não conhece Taumatugo, a pista fica do lado de lá do rio. E a cidade... E o barranco urbana, é alto, parceiro. E o barranco é alto, você conhece, né? Conheço. Então imagina ali a quantidade de pessoas que passam por perrengue, por sofrimento, às vezes doente, numa rede, para atravessar aquele rio ali na época da chuva, deslizando, caindo. Enfim, o que então você... isso valoriza o mandato. Valoriza a ideia de o parlamentar fazer as articulações necessárias e o governo do estado ter capacidade de executar a obra pública, é isso. Agora, veja, então, eu conversei muito com meu irmão esses dias, final de semana, alguém que é muito importante para mim, que me ama, vai sempre me dar um palpite, uma opinião desinteressada, não tem interesse, nunca teve interesse em mandato meu, nunca me pediu nada de mandato nenhum meu e tal. E é importante você conversar com as pessoas, é preciso ter equilíbrio. Veja, o que pior pode acontecer para o Estado, e aí eu vou de antemão dizer que não é pessoal. Tá? Eu, há 40 anos, eu fui da esquerda. Eu morei em Moscou, estudando no Instituto do Partido Comunista da União Soviética, enviado pelo PCB. E hoje eu tenho consciência que essa ideologia é muito ruim. É muito ruim para a educação, é muito ruim para a segurança, para a economia. Aonde ela entrou, ela arruinou o país. E aqui no Brasil e na Amazônia, particularmente, não é diferente. Os 20 anos que a esquerda governou o Estado, ela produziu muita pobreza. E ainda para nossa sorte, nesse momento, o azar, nós fazemos divisa com 2 países que são grandes produtores de cocaína. Então você juntou a pobreza no nosso Estado, por falta de condições de prosperidade. Com a criminalidade. Com a criminalidade, porque você tem lugares no mundo, na África, por exemplo, até mais pobres do que nós. E não tem esse nível de violência que nós temos. Em que pese, e aí vai meus cumprimentos para o secretário estadual de Segurança, que nós estamos conseguindo reduzir de tempos para cá a criminalidade, os indicadores e tal, mas mesmo assim nós vivemos um nível de insegurança que tem muito a ver com a nossa pobreza. Você tem milhares de jovens de cara para cima hoje, que não têm emprego, não têm atividade econômica, e ao mesmo tempo você tem cartéis
da droga, tanto no Peru quanto na Bolívia. Quer dizer, é uma união, de certa forma, meio fácil. Mas, Márcio, então, a conversa com teu irmão... Para evitar, então... Deu qual rumo? Então, assim, é bom para você acalmar, né? E agir com mais calma. Eu vou continuar me guiando e fazendo tudo aquilo que eu entender que é mais correto para evitar que a esquerda volte ao poder. Isso significa apoiar novamente Gladson Cameli? Isso significa que se eu entender que para evitar a volta da esquerda no Acre, é melhor eu apoiar o atual governador, eu vou apoiar. Mesmo com todas as falhas? Se eu entender que é melhor para evitar que a esquerda volte, eu ser candidato, eu serei, ou apoiar outro candidato. Eu vou fazer aquilo que eu entender com calma, né, que é melhor para evitar que a esquerda volte. Para mim não há nada pior do que a esquerda voltar a governar o estado do Acre. Olha só então o que o Luiz Carlos está perguntando, já dialogando com esse teu raciocínio. Pergunto ao senador Márcio, o senhor acha que consegue emplacar a senhora Márcia Bittar como pré-candidata ao Senado na chapa oficial do governador Gladson? É o Luiz Carlos da Vila Acre. Luiz, muito obrigado pela pergunta. Na política, ninguém impõe nada a ninguém. Na eleição, você pode apresentar um nome. Eu apresento o nome da Márcia porque eu conheço o caráter, a honradez, a retidão moral, o espírito solidário e os valores cristãos que ela e eu e a maior parte do povo brasileiro comungamos. Mas isso não é imposição. Você não impõe uma candidatura majoritária. Ela se constrói com alianças, com chapas, com partidos ou não. Mas não é imposição. Eu aproveito a pergunta do Luiz Carlos, me permite dizer, que, veja, a crítica política, eu estou preparado para ela, não há problema, eu sou homem público. Agora, eu acho que no caso da Márcia, por parte de alguns setores da política e da mídia, há no mínimo um dois pesos e duas medidas. Repito, não é uma crítica a uma posição política ou de valores cristãos que ela tenha, não é isso. Mas, por exemplo, eu vejo uma crítica, porque eu e a Márcia fomos casados 32 anos, quase 32 anos. Então não poderia ser candidata porque nós fomos 32 anos casados e tal. Mas por que isso com a Márcia? Por que isso não vale para o Edivaldo Magalhães e a Perpétua, para o próprio Wilde Viana com o Jorge Viana e o Tião Viana? Veja, o Jorge Viana foi candidato a governador com o irmão candidato ao Senado na mesma eleição. Por que isso não vale para a família do meu querido amigo Wagner Salles, em que ele, a esposa, e aliás ele foi meu vice, a esposa foi minha vice, a filha é deputada federal, o filho foi candidato a prefeito? Por que isso não vale para o Flaviano Melo? Quer dizer, que o pai foi político, ele é político, o irmão foi político, a irmã ocupou cargo político, presidente do INCRA aqui no estado. E pega para a prefeitura, quem é o candidato a deputado estadual do prefeito de Feijó? É o irmão dele. Quem é? Eu não estou criticando, eu só estou dizendo que há uma certa hipocrisia e um certo preconceito com a Márcia. Quer dizer, quem é o candidato da prefeita, querida amiga de Tarauacá? É o esposo, que é deputado federal. Como deputado federal, lançou a esposa candidata a prefeita de Tarauacá. Quem é o candidato a deputado estadual da prefeita de Brasileia? É o irmão dela, que aliás o candidato a federal dela é o marido, que é o Israel Milani. Aliás, Israel Milani, que é pré-candidato nosso no Republicano, cuja mãe é deputada federal, que é da família do Delbrando Pascoal, que foi deputado estadual e federal. Ou seja, eu poderia passar os três blocos dizendo a mesma coisa. Então, eu, com todo respeito, à crítica política, ok, aos valores, ok, ao comportamento, ok. Agora, quando relacionam isso ao fato de que por termos formado um casal por mais de 30 anos, então isso seria errado, aí eu acho que é um preconceito a ela e, no mínimo, uma hipocrisia de quem está usando dois pesos e duas medidas. Olha, senador, nós vamos fazer o intervalo agora, mas faço questão de fazer essa pergunta aqui logo. A pessoa só não se identificou, infelizmente. Se você pudesse identificar. Senador, o PT do Acre, aparentemente, não está ameaçando o cenário político, mas convenhamos que as grandes rodovias, escolas, UPAs, centros de saúde, foram, em sua esmagadora maioria, construídos durante a gestão da Frente Popular. Que o senhor diz que segue uma ideologia que é muito ruim, acabou de falar isso, o senhor citou a pobreza, inclusive. Mas hoje o Acre está mais pobre que antes, e os jovens sem oportunidades. Fazer as pazes com o governador
Não é uma atitude de defesa, ele pergunta, já que uma desunião em uma hora dessas poderia ser para a oposição mais esquerdista o início de uma retomada? É o que está perguntando o Cláudio Brito. Uma pergunta muito interessante. Vamos para o intervalo e já voltamos com o senador Márcio Bittar aqui no Gazeta Entrevista.